Quarto bimestre, sétima aula. Ótica. O ser humano sempre se sentiu desafiado pelos fenômenos que ocorrem na natureza, como o arco-íris. Por que ele é colorido? O arco-íris é um arco? É possível vê-lo na forma de um círculo completo? Introdução ao estudo da ótica. Um pouco sobre a luz. Muito se especulou, através dos tempos, sobre o que é a luz. Na antiguidade, por exemplo, acreditou-se que tanto os olhos emitiam luz para ver as imagens, como a recebiam. As várias explicações propostas e a evolução do conhecimento sobre os fenômenos ópticos fizeram que alguns cientistas, como o italiano Galileu Galilei, 1564-1642, o francês René Descartes, 1596-1650, e o inglês Isaac Newton, 1642-1727, defendessem a ideia de que a luz era constituída por partículas. Outros, como o holandês Christian Huygens, 1629-1695, o suíço Leonhard Euler, 1707-1783, e o inglês Thomas Young, 1773-1829, acreditavam que a luz era um fenômeno ondulatório. Essas discordâncias sobre a explicação da natureza da luz, ora como um modelo corpuscular, ora com um modelo ondulatório, duraram muitos anos, especialmente entre os séculos 17 e 18, e geraram grandes debates entre os cientistas da época. Por motivos didáticos, o estudo da ótica é dividido em duas frentes, as chamadas ótica física e ótica geométrica. Na ótica física, estudam-se os fenômenos luminosos, cuja descrição depende da natureza ondulatória da luz. Na ótica geométrica, estudam-se principalmente os fenômenos ligados à propagação da luz, com base em alguns princípios simples que consideram o raio luminoso como um elemento definido geometricamente. Fontes de luz. Denominamos fonte de luz os corpos que emitem luz. As fontes podem ser classificadas em primárias e secundárias. Fontes primárias e secundárias. As fontes primárias são representadas pelos corpos que emitem luz própria, como o Sol, o filamento de uma lâmpada acesa, a chama de uma vela ou uma barra de ferro incandescente, por exemplo. Em geral, ocorrem reações em cada um desses elementos que transformam um tipo de energia em energia luminosa. Já as fontes secundárias são dos corpos que recebem luz de outras fontes e enviam de volta uma fração dessa luz, ou seja,
são corpos iluminados. Podemos citar como exemplo de fontes secundárias os planetas, os satélites naturais e artificiais e a maioria dos corpos que nos cercam, como carros, casas, mesas, lápis, etc. Fontes pontuais e extensas. Quanto ao tamanho das fontes de luz, podemos separá-las em dois tipos: fontes pontuais ou pontiformes e extensas. As fontes pontuais recebem essa denominação quando apresentam dimensões desprezíveis em relação às distâncias que as separam dos outros corpos. Nesse caso, consideramos que todos os raios de luz são emitidos de um único ponto. Como exemplo, podemos citar a chama de uma vela ou de uma lâmpada pequena quando iluminam um ambiente. Quando as dimensões da fonte de luz são relevantes em comparação com as distâncias entre os corpos, dizemos que se trata de uma fonte extensa de luz. Nesse caso, consideramos que os raios luminosos são provenientes de toda a extensão do corpo. Podemos considerar o Sol iluminando a Terra ou uma lâmpada iluminando uma sala como exemplos de fontes de luz extensas. Velocidade da luz e sua propagação. Como dissemos anteriormente, a ótica geométrica considera o raio luminoso como um elemento geométrico na propagação da luz. Nesse sentido, vamos estabelecer algumas definições quanto aos raios luminosos e sua propagação e sua velocidade. Raio de luz. Denominamos raio de luz a linha reta orientada que representa geometricamente a propagação da luz. Por vezes, observando a luz que atravessa a fresta de uma porta num quarto escuro, ou os raios solares penetrando em uma viela ou floresta, podemos visualizar os raios de luz. De fato, não os vemos, mas nos casos acima, enxergamos a luz que é espalhada pelas pequenas partículas suspensas no ambiente, isto é, a luz que é refletida em todas as direções por essas partículas, como na figura ao lado. Vemos então esses raios refletidos que atingem nossos olhos. A representação do caminho retilíneo percorrido pela luz é feita com um segmento de reta orientado para indicar a direção e o sentido de propagação da luz. Nessa representação, não levamos em conta a largura ou a espessura do raio, considerado sem dimensão. Feixe ou pincel de luz. Um conjunto de raios de luz que se propaga pelo espaço constitui um feixe ou um pincel de luz. De acordo com a sua forma geométrica, ele pode ser cilíndrico ou cônico. O feixe cilíndrico é representado por raios de luz paralelos. Os raios solares, ao atingirem a superfície terrestre, podem ser considerados como um feixe paralelo.
O feixe cônico pode ser divergente ou convergente. No caso do feixe divergente, os raios de luz que o compõem partem ou parecem partir de um ponto A. Vê figura 1. No caso do feixe convergente, todos os raios de luz do feixe se propagam em direção a um ponto B. Ver figura 2. Feixe de luz divergente e convergente. Velocidade da luz. Apesar de ser extremamente rápida, a luz tem uma velocidade finita. Essa velocidade de propagação no vácuo é de cerca de 300 mil quilômetros por segundo. Para se ter uma ideia desse valor, basta fazermos a relação de que em apenas um segundo a luz percorre a distância de 300 mil quilômetros. Na literatura física, a velocidade da luz é simbolizada pela letra C e vale C igual a 300 mil quilômetros por segundo. Em um meio material transparente, como o vidro, a água ou o ar, por exemplo, a velocidade de propagação da luz é menor, sendo sempre uma fração de C, dada por uma propriedade do meio, chamada índice de refração. O índice de refração pode depender de diferentes variáveis quando consideramos diferentes materiais, mas, de maneira geral, existe uma relação inversa com a sua densidade. Pelo fato de ser muito rápida, a luz é utilizada para medir grandes distâncias, determinando-se o espaço percorrido por ela em certo tempo. Define-se ano-luz como uma unidade de medida de comprimento, usada principalmente na medição de distâncias astronômicas, que corresponde à distância percorrida pela luz no vácuo em um ano. Um ano-luz é igual a aproximadamente a 9,5 vezes 10 elevado a 12 quilômetros. Meios físicos. Ao atravessar os corpos, a luz se comporta de diferentes maneiras. De acordo com esse comportamento, podemos classificar os meios físicos como transparente, translúcido e opaco. Um meio é considerado transparente quando a propagação da luz é regular e atravessa distâncias consideráveis em trajetórias bem definidas. O vácuo é um meio transparente, embora outros meios, como a água, o ar e o vidro polido, por exemplo, possam ser considerados meios transparentes, quando em espessuras relativamente pequenas. Em geral, objetos colocados atrás desses meios podem ser vistos com nitidez. A figura abaixo, representação de um feixe de raios de luz atravessando um corpo transparente. Na fotografia ao lado, é possível observar com nitidez a imagem da boneca que está atrás do vidro.
No caso de um meio denominado translúcido, a propagação da luz acontece de modo desordenado e irregular. Assim, fontes de luz que se encontram após esse meio não podem ser vistas com nitidez. Podemos citar as nuvens, o papel vegetal, o vidro fosco e alguns plásticos como exemplos. Abaixo, representação de um feixe de raios de luz atravessando um corpo translúcido. Na fotografia ao lado, é possível observar com menos nitidez a imagem da boneca que está atrás do vidro fosco. Quando um meio, de modo geral, não permite que a luz se propague em seu interior, dizemos que ele é opaco. Nesse caso, a luz é absorvida pelo meio e a energia dissipada nele. São exemplos a madeira, as superfícies metálicas, a terra, o petróleo e a maior parte das rochas. Nas figuras, representação de um feixe de raios de luz incidindo e sendo absorvido por um meio opaco. Na fotografia ao lado, é possível observar apenas a imagem da boneca que não está oculta pela placa amarela. É importante ressaltar que essa classificação dos meios em transparente, translúcido e opaco é um modelo e é feita por razões didáticas, visto que a opacidade de um meio depende de vários fatores, inclusive do tipo de radiação, luz, que incide sobre ele. Também dizemos que um meio é homogêneo quando este apresenta as mesmas propriedades físicas e químicas em todos os pontos de seu volume. Exercícios resolvidos. Exercício de número 1. Sabemos que a velocidade da luz no vácuo é 300 mil km por segundo. Quanto tempo é necessário para que a luz chegue à Terra se ela partir da Lua? Vamos resolver o item A. São dados no problema: distância Terra-Lua igual a 3,84 vezes 10 a quinta quilômetro. Considerando a velocidade da luz, V igual a C igual a 3 vezes 10 a quinta quilômetros por segundo, temos ΔT, que é o intervalo de tempo, é igual a ΔS, que é o espaço, dividido pela velocidade. ΔT é igual ao espaço, a distância Terra-Lua, 3,84 vezes 10 a quinta, e dividir sobre a velocidade da luz, 3 vezes 10 a quinta. Fazendo essa divisão, encontramos o tempo para que a luz chegue à Terra partindo da Lua. ΔT igual a 1,3 segundo. Se ela partir, item B, do Sol, vamos resolver o tempo que a luz chega à Terra se ela partir do Sol. ΔT igual a ΔS sobre V. ΔT igual a distância Terra-Sol é 1,5 vezes 10 a 8. E sobre a velocidade da luz, 3 vezes 10 a quinta. Fazendo essa conta, encontramos o tempo é igual a 8 minutos e 20 segundos que a luz demora para chegar à Terra partindo do Sol. Exercício de número 2. Sabendo que a velocidade da luz no vácuo é 3 vezes 10 a quinta quilômetros por segundo,
Determine o valor de um ano-luz em quilômetros. Resolução. Para esse cálculo, precisamos escrever o intervalo de tempo de um ano em segundos. Um ano é igual a 365 dias. Cada dia possui 24 horas. Cada hora possui 60 minutos. Cada minuto possui 60 segundos. Multiplicando 365 vezes 24 vezes 60 vezes 60, encontramos quantos segundos possui um ano. É igual a 3,16 vezes 10 a sétima segundos. A partir da velocidade supostamente constante, podemos calcular a distância percorrida. V é igual a ΔS sobre T. Reorganizando essa equação, ΔS é igual a V vezes ΔT. ΔS é igual a V, velocidade da luz, 3 vezes 10 a quinta, e o ΔT em segundos, que calculamos acima, 3,16 vezes 10 a sétima. Fazendo essa multiplicação, encontramos o valor de um ano-luz em quilômetro. 9,5 vezes 10 a 12 quilômetros.